Olá, vamos falar mais um pouco de Bíblia. Esse é o nosso momento de falar com Deus. Vamos entrar na Bíblia, na palavra sagrada que nos deixou o Pai. Vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aqui dá para perceber claramente a dúvida desse criminoso, deste homem que estava na cruz, estava sendo crucificado ali juntamente com Jesus no Calvário. Então ele representa aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que duvidam da palavra de Deus. Ele colocou em dúvida, ele colocou em prova, em xeque, o poder de Jesus. Então ele não acreditou em Jesus, o que é para nós muito importante, porque nós temos que acreditar em Jesus, em nada mais, em ninguém mais, porque foi Ele que nasceu, foi Ele que fez o mundo e foi Ele que também morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. O apóstolo João pode escrever em uma das suas cartas que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e não há outro, somente a Ele. Então esse criminoso aqui, ele está representando aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não levam a palavra de Deus a sério, que fazem zombaria, que fazem chacota da palavra de Deus. E essas pessoas têm um destino reservado. Que Jesus disse lá em Mateus 26, 41, que tais pessoas irão para o inferno, porque o inferno ele foi feito para o diabo e seus anjos. Está lá escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 41. Que o inferno está reservado para o diabo e seus anjos. Mas como o homem não acredita em Deus, ele vai para lá. Não é Deus que joga ele lá, é o próprio homem que caminha para lá. Nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas ações. Porque não acredita em Deus, não quer entregar os seus caminhos a Deus. Mas por outro lado, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus aqui, que o outro bandido que estava do lado direito da cruz de Jesus, que estava sendo crucificado também, pôde falar. Vejam só. Mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então esse aqui já está reconhecendo Jesus. Jesus não tinha feito mal nenhum, que eles tinham feito, que eles estariam ali na cruz sendo crucificados, porque eles tinham feito mal. Eles estavam sendo mortos porque eles tinham feito mal, mas Jesus não tinha feito mal nenhum. E esse bandido que estava sendo crucificado reconheceu que Jesus não tinha feito mal algum. E mais para frente vai continuar dizendo: Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui, no versículo 42, ele está reconhecendo o reino de Jesus. Quando ele diz que entrar no reino, automaticamente está dizendo que Jesus é rei. Então o que eu tenho que acreditar? O que eu tenho que confessar? Que Jesus é rei na minha vida. Que Jesus ele é rei do mundo. Ele veio para nos salvar. Ele desceu do céu para nos salvar. Ele fez carne. O verbo se fez carne para nos salvar. O Jesus ele é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Então Deus enviou Jesus ao mundo não para me condenar ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Assim está escrito lá em João capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi a morte e ressurreição de Cristo que nos torna filhos de Deus, que nos salva, que nos limpa do nosso pecado. Por isso que eu tenho que aceitar Jesus como o meu Salvador. Porque Jesus morreu no seu tempo, derramou o seu sangue para nos salvar, nos purificar de todo pecado. Então é a Ele que nós devemos toda obediência. Quando nós somos obedientes a Deus, a Ele nós somos obedientes a Deus. Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. E mais adiante a palavra diz assim: Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aqui está mais do que claro. Ele está dizendo que Jesus vai entrar no reino. Então ele diz para Jesus não esquecer dele. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino.
Ele está admitindo que Jesus tem um reino. Então, quando ele admite que Jesus tem um reino, ele admite que Jesus é rei. Então, é isso que eu tenho que acreditar. Que Jesus é rei. E quando se tratando de um reino, no reino, o rei é maior. O rei é a autoridade máxima ali naquele reino. Então, ele está admitindo o reino de Jesus. Jesus, ele é rei. E ele reina, ele está vivo. No terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele ficou aqui por cerca de 40 dias ainda andando com os discípulos, mas depois ele subiu ao céu. Então ele está vivo. Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no sangue dele. Não é uma igreja, não é uma placa de igreja, não é uma denominação. É buscar um povo remido e lavado no sangue dele. E mais para frente ele diz, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós podemos aprender aqui, observar aqui, porque aquele ladrão, ele não teve tempo de fazer boas obras. Então não é pelas obras que eu vou ser salvo, é pela misericórdia de Deus, porque Jesus tem misericórdia dele. Ele era um ladrão, ele estava todo em pecado. Ele não se batizou, ele não entregou dízimo, ele não teve tempo de fazer boas obras, de pregar a palavra. Mas o que Jesus viu ali, um coração arrependido, um coração que confessou a Jesus como Salvador. E é isso que nós devemos fazer. Confessar a Jesus como Salvador e deixar o resto de lado. Porque só isso nos interessa, é confessar a Jesus como Salvador. Amém?